ontem estava vendo um artigo muito bom. A gente tem a lei de Conway, né? Que ele fala que as empresas vão arquitetar e construir seus sistemas da forma que ela está sociologicamente estruturada. Então, isso, por exemplo, a gente exemplifica o quê? Os silos da empresa vão ser representados em silos na sua arquitetura. É por isso que a gente tem uma pipeline, por exemplo, que é controlada por um time que não é o time da aplicação. Por quê? Porque esses times são separados. Então, os agentes, as aplicações de IA, os modelos, os dados, eles vão... A lei de Conway também se aplica. Então, a cultura ela vai ser refletida. A gente já vê isso. Eu acho que muitos dos pilotos que eu vejo falhando é muitas vezes porque falta uma troca de informação entre os times que a gente vê que não se conversam. Então, assim, tem um time de banco de dados que sabe o que é o valor lá do status 2024, mas o time que está tentando fazer o agente para consumir aquele dado não consegue. Não tem essa visibilidade. E aí não consegue. O piloto não vai funcionar, né? Porque isso está... tá documentado na cabeça de alguém ou de uma pessoa que restringiu aquele. Então, a gente pede, sim, acho que um primeiro trabalho muito relativo aos dados, e eu acho que a gente vê muito isso também quando a gente está utilizando IA no dia a dia como pessoa também, né? Tipo, se você não organizar muito bem para ele, ele começa... Se você não dá todas as informações, ela começa a tentar adivinhar o que você espera, né? Você fala assim, eu quero uma página. Ele vai te tirar uma página, né? Mas se você não fazer o spec drive ali, onde você define a página, modelo, tom de cor, qual que é o tipo de interação que você quer com o usuário, então, ou seja, você já não tem uma pré-definição, né? Um conjunto de informações que ajudam a IA a tomar uma melhor decisão, obviamente, ela não tem como ela acertar, né? Ou ser mais assertiva, né? Ter uma acuracidade ali tão relevante. Eu acho bacana esses dados, sempre que a gente vê uma nova tendência tecnológica, a gente tem esses dados, né, que existe um grande volume de adoção, mas também um grande volume de falha, né. Isso está muito linkado com a cultura, como você mesmo disse, né, porque existe, sempre a gente fala de uma adoção tecnológica, a gente fala de cultura, processos, pessoas, tecnologia, e a gente vê que isso acontece muito quando foca-se na tecnologia, mas não na cultura, né, e a cultura ela vai desde o preparo dos dados ou até uma mudança de mentalidade na organização. Eu me lembro que com a automação, quando a automação começou a ter uma escala, que foi mais ou menos 2013, 14, que a gente teve o boom do DevOps, né? E depois também o SRE. SRE, quando a gente fala de SRE, muito do SRE é automação, né? Eu lembro que tinha um dado que falava que parece que 70% dos projetos de automação, eles em algum momento falhavam, e a gente tá vendo a mesma coisa com IA, né? Isso porque, novamente, era adotado um piloto para validar a tecnologia. E a tecnologia em um cenário de MVP, ela era validada. É lindo, né? A IA de slide funciona. Mas quando você joga isso para produção, né? Acaba não tendo o mesmo efeito, justamente porque não tem um preparo da cultura, a forma que as pessoas vão trabalhar, vão, sei lá, se organizar no dia a dia, né? Então, esse dado, a gente vê ele em ciclos, né? Ele acontecendo com diferentes tecnologias. Eu já vi gente do mercado reclamar assim, nossa, vocês são especialistas em POC. Porque só POC deu certo. Depois, na hora de rodar, não deu certo. Não consegue. Hoje, realmente fazer acontecer tem que ter muita preparação. Quando a gente fala de inteligência artificial e automação. Para acontecer, tem que ter uma camada de base de dados, de entendimento, de cultura, senão as coisas não vão acontecer.